Nosso país é muito rico em lendas, e uma em particular causa assombro e fascínio: a lenda do lobisomem. E muitas vezes a lenda se torna realidade. Este relato foi nos enviado por Dona Maria Salomé, uma distinta senhora de 83 anos, moradora no Maranhão, que aqui chamaremos de Dona Saló. Em meados dos anos 80, Dona Saló vivia com sua família em uma pacata cidadezinha do interior do Maranhão, uma cidade cheia de crendices e lendas. Dona Saló, mulher trabalhadora, possuía dons mediúnicos, era umbandista e se orgulha em dizer que nunca rezou uma Ave Maria para fazer mal a qualquer pessoa. Sempre procurou auxiliar a todos que a procuravam. Nos fundos de sua residência, tinha uma pequena casinha a qual chamava de Gongá, um local reservado para desenvolver seus trabalhos espirituais, onde ela recebia as pessoas que a procuravam em busca de auxílio, sem cobrar nada por seus serviços. Um dia, chegaram à sua casa 3 pessoas, procurando por sua ajuda. Eram a mãe, o filho e sua namorada. Dona Saló os recebeu muito bem. Levou-os para o Gongá, ouviu atentamente seus problemas e realizou algumas orações, deixando marcado outros dias para que continuassem seu tratamento espiritual, onde, dessa forma, eles passariam a integrar a sua corrente de orações. E assim eles fizeram. No dia marcado, retornaram. Já era noite quando chegaram, e durante a oração começou a chover. Uma chuva muito forte, que foi se estendendo noite adentro. Terminadas as orações, eles ficaram conversando um pouco, esperando a chuva passar, para poder ir embora. Já seriam por volta das 23 horas, quando a chuva foi cessando. Os visitantes de pronto foram se retirando. Dona Saló os levou até a porta e lá se despediram. Ela os observou subirem a rua e desaparecerem. Ficou um pouco na porta de casa, de cócoras na calçada, observando a água da chuva que escoava pela rua, e foi se perdendo em pensamentos. A rua era um pouco escura e com bastante mato nas laterais, praticamente em frente às casas. Era uma rua bem larga, mas ainda sem asfalto. Seu marido e alguns filhos estavam na sala jogando dominó e assistindo TV. Dona Saló, ainda de cócoras na calçada, olhando para o chão, vendo a água da chuva escorrer, imersa em pensamentos e imaginando estar segura, pois, apesar do adiantado da hora, estava na porta de casa com seus familiares bem ali na sala. De repente, ela levanta a cabeça em direção ao início da rua, por onde os visitantes tinham seguido, e vê o que ela pensou ser um animal, um cachorro, um grande cachorro, caminhando em direção ao final da rua. Como a rua era bem larga, media por volta de uns 25 a 30 metros de largura, e havia ainda os matos nas laterais, tinha um caminho bem no meio, por onde transitavam as pessoas e passavam os veículos. E o animal ia descendo tranquilamente por esse caminho. Então ela nem ligou, voltou a abaixar a cabeça e se perdeu em pensamentos. Quando, de repente, ela sente um arrepio pelo corpo
uma sensação ruim e rapidamente levanta a cabeça quando ela vê ao seu lado, já bem próximo a ela, uma criatura horrenda. Parecia ser um cachorro, mas era muito estranho para ser um cachorro. Era pavoroso. As pernas pareciam tortas. A parte traseira era bem mais alta que a dianteira. O pelo do bicho era muito estranho, a cabeça baixa entre as pernas, como se ele estivesse se preparando para pular. E ele veio se aproximando sorrateiramente, pela lateral da casa. Então ele saiu do caminho onde ele estava passando, no meio da rua, e desviou pela lateral. E ele estava ali, perto dela, como se fosse pular por cima dela ou nela. Foi só o tempo de ver aquele ser pavoroso e o grito cortou o silêncio. Mas foi um grito tão potente que até a criatura se assustou. E de acordo com Dona Saló, o bicho deu 2 pulos em direção às casas que ficavam em frente, se embrenhando pelo mato da rua e entrando em um terreno vazio que ficava em frente à casa de Dona Saló. E lá desapareceu. Foram somente 2 pulos e já alcançou o outro lado da rua. Neste momento, Dona Saló, já de pé, apavorada, continua gritando. Seu marido e filhos correm para a porta e ela só conseguia falar: o bicho, o bicho. Aponta para onde o bicho desapareceu, querendo que alguém fosse atrás, mas, desarmados, ninguém teve coragem. O jeito foi entrar, trancar as portas, se acalmar e tentar dormir. No dia seguinte, ainda em choque, Dona Saló começou a explicar o motivo dos gritos aos vizinhos, que, curiosos, vieram saber o que havia acontecido. As reações foram variadas. Alguns acreditaram, outros ficaram em dúvida e até chegaram a comentar que talvez fosse um lobisomem. Talvez ele estivesse querendo passar por cima dela, pois, diz a lenda, que se o lobisomem passar por cima de uma pessoa, ele se livra da maldição, e a pessoa ao qual ele passou por cima passa a se transformar em fera. Uns 3 dias depois, já se comentava na cidade a história de que estava correndo bicho naquele local, pois é assim que se referem no interior para descrever a sina do lobisomem. Mas a história ainda não termina aí. Boa noite.